Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Liviette, sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre ansiedade antecipatória. Será que ela é uma coisa positiva? Será que ela é uma coisa negativa? O que é a ansiedade antecipatória? Para começar, a gente entender o que é a ansiedade antecipatória, a gente precisa entender o que é ansiedade. Então, se você ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre ansiedade, dá uma olhada lá que tá bem completo, tá um vídeo bem legal, e aí você vai entender um pouquinho o que é a ansiedade e como ela se aplica ali na antecipação também. Para o vídeo de hoje, a gente vai entender a ansiedade antecipatória como um tipo de padrão cognitivo, um tipo de padrão de pensamento. Então aqui eu não vou querer desgastar esse tema e eu também não vou falar a respeito de diagnósticos de ansiedade, tá? Como o TAG, como a fobia social, como a ansiedade de separação, nem ali o pânico, né? E a agorafobia. Então, o objetivo de hoje vai ser realmente a gente falar um pouquinho sobre esse padrão de pensamento. Muitos pacientes vêm para mim na clínica me relatando coisas como: Lívia, eu fico muito ansioso, eu fico muito ansiosa, e aí eu fico tentando planejar várias coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que isso me torna produtivo, porque aí eu consigo fazer mais coisas, eu me sinto mais produtivo porque eu tô pensando nas coisas que precisam ser feitas e já tô fazendo outras, mas ao mesmo tempo também eles me relatam muito sofrimento, né? Por a cabeça não parar. Então, o pensamento ficar acelerado o tempo todo, pensando sobre um monte de coisa que eles estão tentando planejar ou antecipar ali no futuro, né? Então, o primeiro ponto, né, para a gente entender é se a ansiedade antecipatória ela é negativa ou ela é positiva. E, assim como a ansiedade, nenhum dos dois. A ansiedade antecipatória, ela é um padrão de pensamento que, se a gente equilibrar, se a gente controlar, sim, ela pode ajudar a gente na nossa produtividade. Mas se a gente exagerar tanto na falta como no excesso, vai ser negativo, tá? No sentido de que quando a gente tenta planejar ou antecipar as coisas, a gente está falando sobre uma habilidade cognitiva superior que a gente tem no nosso cérebro, que é o planejamento estratégico. Então, o ser humano ele tem essa habilidade dentro da gente, no nosso cérebro, né? Então, é natural a gente querer realmente planejar as coisas, antecipar coisas que estão para acontecer, mas o problema é quando a gente faz isso em excesso. E aí a gente começa a tentar planejar tudo. A gente começa ali a planejar várias coisas ao mesmo tempo, ou tenta antecipar muitas coisas que às vezes estão fora do nosso controle, que não dependem da gente. Então, é nessas situações que eu trabalho a reestruturação cognitiva com os meus pacientes em dois pontos. Primeiro, quando a gente está antecipando alguma coisa, a gente precisa entender que sim, é importante no mundo contemporâneo que a gente vive tentar ali antecipar, tentar ali prever todas as coisas erradas ou negativas ou de ruins que podem acontecer e o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer para a gente alcançar resultados positivos, os resultados que a gente quer. Mas é entender que vão ter imprevistos. Por mais que você se planeje muito bem, antecipadamente ele bem estruturado, é entender que a vida é cheia de imprevistos e que não tem como a gente prever tudo. A gente vai ter um rascunho muito bem feito, ou às vezes a gente vai ter na nossa cabeça ali uma trajetória muito bem descrita do que precisa ser feito e como. Mas é entender que nesse meio tempo vão ter coisas que vão acontecer fora da nossa expectativa,
fora do que a gente imagina e tá tudo bem. Na hora que essas coisas acontecerem, você vai ter que aprender a lidar ali com o imprevisto, o imprevisível, e você vai ter que se adaptar, tá? Então é entender que tá tudo bem a gente tentar prever, tentar antecipar, mas sabendo que vão ter coisas que vão dar errado, vão ter coisas que você vai ter que ali se adaptar e você vai ter que ali achar um jeito diferente de lidar, tá? O segundo ponto que eu sempre trabalho com os meus pacientes é o quanto, né, a gente tende a ter essa ansiedade antecipatória e querer controlar o resultado. Digamos assim, eu me planejo e eu quero obter tal resultado, mas o que eu trabalho com os meus pacientes é que, por mais que a gente planeje antecipadamente, nem tudo tá sob o nosso poder. Então, mesmo que a gente planeje, não significa que a gente vai conseguir o resultado que a gente quer. Por quê? Porque não está sob o nosso controle. Então, é entender ali que tem coisas que estão sob o nosso poder, tem coisas que dependem da gente, tem coisas que são nossa responsabilidade. Porém, tem coisas que estão sob o poder de outras pessoas, tem coisas que são responsabilidade de terceiros, tem coisas que é ali da alçada de outras pessoas e que a participação dessas outras pessoas vai influenciar no nosso resultado. Então, por mais que a gente faça a nossa parte, pode ser que a gente não tenha o resultado que a gente quer, porque nem todas as variáveis estão sob o nosso controle. Então, é importante entender isso, que por mais que a gente tenha ali uma ansiedade antecipatória positiva, que nos ajuda a nos preparar para o que pode acontecer, é entender que esse é o limite. Não significa que por mais que eu me prepare bem, eu vou ter o resultado que eu quero. Porque o resultado que eu quero não está sob o meu poder. Porque é um resultado que pode depender ali da ação de outras pessoas que eu não controlo. Então são situações ali que muitos pacientes me trazem, principalmente quando eles trabalham em organizações. E aí precisa ali de determinado relatório, de determinado resultado, mas que eles precisam de informações que outras pessoas têm que fornecer e eles não conseguem lidar com isso. E aí que entra realmente a reestruturação cognitiva de faça o melhor que você pode, dentro do que você consegue, com os recursos que você consegue e o resto lava a mão, porque aí já não depende de você. Então a ansiedade antecipatória é muito importante para a gente tentar ali antecipar as coisas que podem dar errado, o que a gente precisa fazer para dar certo, para ter resultados legais, mas é entender que tem um limite do que a gente pode fazer e a gente vai fazer o que está no nosso limite e depois deixar as coisas acontecerem como elas têm que acontecer também, tá? Então, esse é um dos pontos que eu mais trabalho com os meus pacientes na clínica. Então, espero que essas informações tenham sido interessantes para você, que tenha trazido aí uma reflexão boa sobre a ansiedade antecipatória e como você pode controlar melhor ela, lidar melhor com ela, sabendo que ela pode te ajudar muito, mas que você tem que controlar ela, tem que estar ali ciente do quanto que ela pode te ajudar e não se deixar ali levar de uma forma negativa, deixar ela te fazer mal e trazer ali sofrimento, uma ansiedade negativa, tá? Então, por hoje era isso. Eu fico por aqui, não esquece de dar o seu like. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco mais sobre outros temas de ansiedade também. Muito obrigada, tchau, tchau, beijos e até a próxima!